Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a outra live lunes 18. Bem-vindos, boa noite, bem-vindos ao meu canal Kátia Underline Comunica, bem-vindos a outra live lunes 18. Eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol, com 29 anos de experiência na área. Já trabalhei em colégios, universidades, em escolas de idiomas, já dei aula particular em empresa, aula particular individual, aula particular em grupo, para diversas faixas etárias diferentes, públicos diferentes, com diversos interesses também. Pessoas que estavam interessadas em aprender o idioma por conta do trabalho, para arrumar um emprego numa empresa melhor, para tentar uma vaga na própria empresa para ganhar mais. Já dei aula para pessoas que queriam estudar fora do país, fazer uma graduação, uma pós, um mestrado ou um doutorado. Já dei aula também para adolescentes que estavam preocupados com a prova do Enem. Já dei aulas particulares para pessoas que estavam trabalhando, mas estavam querendo uma posição melhor na empresa, então um cargo melhor e precisavam saber falar espanhol. Já dei aulas para criança, já dei aulas para terceira idade, enfim. Já tive públicos variados e nesses 29 anos dedicados à educação e dedicados à língua espanhola, eu desenvolvi um método de ensino da língua espanhola. Eu desenvolvi o meu método Espanhol Listo. Então, com esse método, o aluno brasileiro, ele aprende espanhol de maneira natural, com aulas práticas, objetivas, curtas, porque eu passei essa minha experiência, eu passei esse meu conhecimento para cursos online. Então, esse método Espanhol Listo, ele tem foco no conteúdo que o aluno precisa saber para que ele se comunique em diferentes situações em espanhol. Esse meu método, ele não é focado somente para determinada situação. Ele é um método que o destaque dele é para que você aprenda espanhol para a situação que você precisa. Seja ela trabalho, seja ela estudo, morar fora, satisfação pessoal, viajar, enfim. O destaque do método Espanhol Listo é as maiores dificuldades dos brasileiros e as pegadinhas relacionadas ao idioma espanhol. Então, com toda essa experiência desses 29 anos dando aula, eu sei quais são as dificuldades, quais são as pegadinhas do idioma e onde o brasileiro, o aluno brasileiro vai travar. Qual vai ser a maior dificuldade dele, porque também foram as minhas dificuldades quando eu estudava espanhol lá atrás. Então, esse método foi pensado para sanar essas dificuldades, para focar justamente nessas pegadinhas e fazer com que esse aluno passe por elas de maneira tranquila e natural. Então, esse meu método, como eu já disse, foi pensado para você falar espanhol, não importando para qual finalidade. Então, você quer viajar, você quer aprender espanhol porque você gosta, você tem descendência, você quer morar fora, você quer estudar fora, você quer trabalhar em determinada empresa que exige o idioma espanhol. Esse método dos meus cursos online são focados para você. Então eu trouxe todo o meu conhecimento de sala de aula e toda essa experiência para o digital. E com isso eu criei os meus cursos online e criei esse canal aqui no Instagram, Kátia Underline Comunica, com o objetivo de trazer informações. Todo dia tem vídeo novo no canal, com informações relacionadas ao espanhol, informações variadas, cultura, vocabulário, gramática, curiosidades, tudo relacionado à língua espanhola. Curiosidades, festas típicas, tradições dos 21 países que falam espanhol. Inclusive, às vezes eu faço lives dedicadas a algum país. Já fiz live onde eu falei sobre a Espanha,
Já fiz live onde eu falei sobre o México e também já fiz sobre a Bolívia. Então são lives especiais. Todas as lives para mim são especiais porque eu preparo com todo carinho para vocês. Mas buenas noches, Roseli. Mas essas lives que eu falo sobre os países são mais especiais ainda porque eu procuro informações, procuro curiosidades, algumas eu já sei, mas eu gosto sempre de procurar mais para eu aprender mais e para eu passar bastante informação legal para você ver quais são as características dos países que falam espanhol, questões culturais que são super importantes também quando você aprende um idioma. Aprender um idioma não é só aprender gramática, pronúncia e vocabulário. Aprender o idioma é também conhecer a cultura desse país. Tanto que o tema da live de hoje são expressões idiomáticas. Eu trouxe para vocês algumas expressões idiomáticas populares na língua espanhola, bem comuns em diferentes países. E essas expressões idiomáticas, elas não podem ser traduzidas ao pé da letra. Elas têm uma estrutura e um significado específico naquela região, naquele país. Se você começa a querer traduzir palavra por palavra, ela perde totalmente o sentido. Se você for querer traduzir a expressão ao pé da letra do espanhol, por exemplo, para o português. Então, se você quer viajar, se você precisa de uma certificação para estudar fora do país, se você quer fazer uma entrevista para trabalhar em determinada empresa ou fazer um processo seletivo interno da empresa que você já trabalha, se for por satisfação pessoal, enfim, seja qual for o seu interesse relacionado à língua espanhola, você está no canal certo. Então aproveita para seguir o meu canal, compartilhar esse vídeo e já curtir esse vídeo, porque essa live, como todas as outras, está super legal, muito interessante. Fica comigo até o final que você vai aprender muita coisa legal aqui hoje. Eu vou trazer para vocês as expressões idiomáticas e vou exemplificá-las em frases ou até em trechos de músicas. Então já vou dar dicas aqui de músicas em espanhol, que você pode se interessar e depois ouvir, estudar a letra dessa música e começar a cantar em espanhol, sabendo o significado dela e soltando a língua, porque se você começa a cantar na mesma velocidade da música, você também vai treinando aí a sua dicção e solta a língua para falar espanhol. Então, você sabe o que são expressões idiomáticas, né? Expressões idiomáticas são frases usadas no cotidiano. Todos os idiomas têm as suas expressões. E elas são usadas principalmente em situações informais. O sentido, ele não está centrado nas palavras em si, mas você não pode traduzi-las ao pé da letra. O sentido está na cultura compartilhada pelas pessoas ao utilizar aquelas expressões. Então, traduzir uma expressão idiomática não vai adiantar muito se você está tentando entender o significado, porque muitas vezes isso não terá sentido se você for traduzir palavra por palavra para o português, por exemplo. E como em português, nem sempre dá para deduzir o significado das expressões. Aprender o que elas realmente significam é muito importante para que não te peguem de calças curtas. Isso é uma expressão do português. Te pegar de calças curtas, ou seja, você ser pego desprevenido. Aí um estrangeiro que quer tentar traduzir essa expressão palavra por palavra, muitas vezes não vai ter uma compreensão correta do que ela significa. Tem que entender ali no contexto, o contexto daquela expressão, o que ela quer dizer. Então hoje, na live de hoje, eu trouxe para você algumas expressões idiomáticas muito buenas, populares em espanhol, para você ampliar seus conhecimentos no idioma e falar com mais fluência, claro. Então, por exemplo, você conhece alguma pessoa que fala pelos cotovelos? Falar pelos cotovelos é uma expressão brasileira, da língua portuguesa. É uma expressão comum na nossa língua. Indica que a pessoa fala demais. Se a gente for parar para pensar, a relação entre a frase e o significado dessa frase não faz sentido, né?
Porque não é pelo cotovelo que a gente fala, é pela boca. Então, como assim falar pelo cotovelo? Falar pelo cotovelo é falar demais. Então, é isso que acontece com uma expressão idiomática. Elas estão fortemente ligadas aos elementos culturais de uma língua. E é por isso que nem sempre é possível entender seu significado apenas com base na tradução literal. Quando eu dava aula de português para estrangeiros, acontecia muito isso. Quando eu falava alguma expressão na aula, os alunos que estavam no nível mais avançado, eles prestavam atenção que aquilo era uma expressão e eles queriam saber o que aquilo significava. E aí, claro, como eles eram estrangeiros, eu primeiro dizia o significado de cada palavra isolado e depois eu dizia o contexto daquela expressão, o que significava. Claro que se passava muito tempo da aula para fazer isso, porque são estrangeiros que têm toda a dificuldade com o idioma e a aula era dada toda em português, no caso desses grupos de estrangeiros. Então, você está curioso para conhecer aí algumas expressões idiomáticas em espanhol? Como é que elas funcionam na prática? Então, vem comigo que eu vou começar aqui com a primeira. A primeira que eu trouxe para você é a expressão ser pan comido. Ser pan comido. Nossa, o que é isso? O que isso quer dizer? Ser pão comido? Se a gente for traduzir para o português, não tem sentido nenhum. E se a gente for traduzir a pé da letra, também não. Então, a expressão ser pan comido significa que é algo muito fácil. É a nossa expressão em português, por exemplo, mamão com açúcar. Né? Quando algo é muito fácil, a gente não fala mamão com açúcar. Também não dá para querer interpretar palavra por palavra. A expressão é essa. Então, o que eu posso dizer? Como é que eu posso construir uma frase com essa expressão ser pan comido? Aprender espanhol com o método espanhol listo es pan comido. O sea, es fácil, es simple. Aprender espanhol com o método espanhol listo es pan comido. É fácil, é simples. Ser pan comido. Então, mamão com açúcar, algo fácil, algo simples. Certo? Outra expressão também muito comum na língua espanhola, a cada 2 por 3. Se você tem contato com espanhóis, se você tem contato com latino-americanos, ou seja, se você tem contato com a língua espanhola, você já ouviu provavelmente essa expressão a cada 2 por 3. Talvez você tenha ouvido e não tenha entendido o significado ali no contexto da fala. Né? É uma expressão muito comum, muito utilizada. Eles usam isso com frequência. Então, essa expressão a cada 2 por 3 é o nosso famoso vira e mexe. Então, vira e mexe, eu falo alguma coisa. A cada 2 por 3, le digo algo. A cada 2 por 3, vira e mexe em português. Outra aqui, terceira para você. A outro perro con ese hueso. A outro perro con ese hueso. Traduzido ao pé da letra. A outro cachorro com esse osso. Mas, como eu já disse, não dá para ficar traduzindo ao pé da letra. Senão não vai ter sentido nenhum. Certo? O que significa a outro perro com esse hueso? Essa é uma das expressões legais aí em espanhol. Em tradução literal, para outro cachorro com esse osso, o que não nos ajuda a entender nada. Onde aparece essa expressão, pessoal? Tem uma música da Shakira, que ela canta com Alejandro Sanz, que se chama La Tortura. E nessa música, aliás, aparecem várias expressões idiomáticas, inclusive a outro perro com esse hueso. Então, eles fazem um dueto nessa música, né? Ele a traiu, ela descobre a traição e ele começa a justificar o que aconteceu, que foi um erro, querendo se desculpar. Então, num determinado momento da música, ele fala, né? Ele canta, mas eu não vou cantar porque vocês não merecem ouvir a minha voz uma hora dessas. Ele fala assim: solo de errores se aprende e hoy sé que es tuyo mi corazón. Ou seja, a gente só aprende errando e hoje sei que o meu coração é seu. Ele está tentando ali convencê-la, tentando conquistá-la novamente.
solo de errores se aprende e hoy sé que estudio mi corazón. Aí ela, como é uma música que eles cantaram juntos, né? Ele canta uma parte, ele canta a parte da justificativa, das desculpas do porquê da traição, e ela não está querendo aceitar as desculpas dele. Então ela, incrédula com a história contada pelo Alejandro, ela responde: mejor te guardas todo eso, a outro perro con ese hueso e nos decimos adiós. Então, é outra estrofe da música. Mejor te guardas todo eso, a outro perro con ese hueso e nos decimos adiós. O que isso quer dizer? Melhor guardar essa história para você. Vai fazer hora com a cara de outra pessoa, ou seja, conversa mole para boi dormir. Sabe aquela expressão, conversa mole para boi dormir? A outro perro con ese hueso. E vamos terminar de uma vez por aqui. Então, mejor te guardas todo eso, a outro perro con ese hueso e nos decimos adiós. Certo? Então, a expressão a outro perro com esse hueso é quando a gente quer dizer que aquela história não cola, que aquela história não é plausível. É a famosa expressão para boi dormir, conversa para boi dormir em português. Vai fazer hora com a cara de outro. É isso que quer dizer essa expressão a outro perro con ese hueso que a gente encontra na música La Tortura. E nessa música La Tortura tem outras expressões idiomáticas também. Tem um momento que ela fala no solo de pan vive el hombre. Indica que o ser humano tem outras necessidades, né? Não só de pão vive o homem. No solo de pan vive el hombre. Depois tem outro trecho que eles falam: pedir a los olmos que entreguem peras. Pedir a los olmos que entreguem peras, ou seja, esperar algo impossível de alguém. E tem mais uma: arrojar perlas a los cerdos. Jogar pérolas aos porcos. Oferecer coisas preciosas a quem não sabe apreciá-las. Então, arrojar perlas a los cerdos. Pedir a los olmos que entreguem peras. No solo de pan vive el hombre e a outro perro con ese hueso. Então, dessa música aí eu consegui tirar essas 4 expressões idiomáticas aí para vocês verem. Tem muitas expressões. Se vocês pegam determinadas músicas em espanhol, vocês conseguem achar um monte de expressão idiomática nelas. Mas aí, claro, você precisa saber o significado, né? O que ela quer dizer. E sem traduzir palavra por palavra, que não vai ter sentido. Então, a outro perro con ese hueso. Conversa para boi dormir. Fazer hora com a cara do outro. No solo de pan vive el hombre. Não só de pão vive o homem. O ser humano tem outras necessidades. Pedir a los olmos que entreguem peras. Esperar algo impossível. Arrojar perlas a los cerdos. Jogar pérolas aos porcos. Oferecer coisas boas, preciosas, para quem não sabe apreciá-las. Outra expressão aqui para você agora de outra música, tá? Llover sobre mojado. Llover sobre mojado. No caso, é o nome da música e é a expressão. Então, também é uma canção, essa cantada por 3 pessoas. Pablo Alborán, Aitana e Álvaro de Luna. É uma expressão que nós também usamos em português, né? Chover no molhado. Chover no molhado. Repetir, insistir em alguma coisa, né? A música, um trecho da música diz assim: yo ya me he ido aquí, perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado en aquel mes de abril. Yo ya me he visto aquí, perdiendo la razón. Eso ya me ha pasado en aquel mes de abril. Llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado. Então, essa expressão, llueve sobre mojado, é usado na música para falar que algo aconteceu outras vezes, ou seja, é algo repetitivo. Chover sobre molhado em português
llueve sobre mojado em espanhol. Essa é bem parecida também dessa canção que se chama Llueve sobre mojado. Procura essa música depois que você também pode gostar. Pablo Alborán, Aitana e Álvaro de Luna, os três, né, cantando aí essa música. Outra expressão em espanhol, irse por las ramas. Irse por las ramas significa andar pelos galhos, mas o significado real dessa expressão não é essa. Tem uma música também de uma banda uruguaia, a banda se chama El Cuarteto de Nos, e a música se chama Ya no sé qué hacer conmigo. E aí tem um trecho que eles cantam assim: fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Fui concreto y me fui por las ramas. Então, irse por las ramas, ficar rodeando na hora de falar, não ser direto, não ser objetivo. Seria uma pessoa prolixa. Uma pessoa prolixa é aquela que fala, mas não consegue sintetizar o seu pensamento. Isso é irse por las ramas ou andar por las ramas em espanhol. Um outro exemplo aqui numa frase que aí não é trecho de música. El abogado se fue por las ramas y no terminó su defensa. El abogado se fue por las ramas ou el abogado andou por las ramas e não terminou sua defesa. Ou seja, o advogado foi prolixo, falou e não concluiu a defesa, não concluiu o seu pensamento. Então, andar pelos galhos, irse por las ramas, é a tradução literal. Mas a expressão irse por las ramas ou andar por las ramas é falar rodeando, não ser direto na hora de se expressar. Importar um pepino, outra expressão também muito comum na língua espanhola. Na música Pies Descalços, da Shakira também, mais antiga, né, quando ela começou a cantar lá atrás, ela também usa essa expressão. E importar um pepino significa não estou nem aí para determinada situação. Então ela fala assim: e agora estás aqui querendo ser feliz quando não te importou um pepino tu destino. Então, quando você não deu a mínima, quando você não estava nem aí para o seu destino. E agora estás aqui querendo ser feliz quando não te importou um pepino tu destino. Então, e agora você está aqui querendo ser feliz, sendo que você não deu a mínima, você não estava nem aí para o seu destino. Então, importar um pepino, não estou dando a mínima, não estou nem aí para você ou para qualquer situação. Certo? Então, para dizer que você não se importa nem um pouco com alguém ou com algo, é só usar importar um pepino. Outra expressão, poner-se como um tomate. Poner-se como um tomate. Então, essa é fácil de deduzir, né? Se alguém se pone como um tomate, significa que essa pessoa ficou com vergonha. Ela está vermelha, como um tomate. Então, ela está envergonhada, uma situação embaraçosa, enfim. Um exemplo em frase: quando vi que me estaban escuchando, me puse como um tomate. Quando vi que me estaban escuchando, me puse como um tomate. Ou seja, fiquei com vergonha, fiquei morrendo de vergonha, fiquei vermelha. Poner-se como um tomate. Certo? Muito bem. Outra, agarrar, tomar, correr, el toro por los cuernos. Agarrar, tomar ou correr el toro por los cuernos. Toro, cuernos, que el toro tiene cuernos, tiene chifres. Cuerno, chifre. Então, o sentido literal dessa frase é pegar o touro pelos chifres. Porém,
para a gente entender aí na situação, pegar um touro pelos chifres não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa nem um pouco tranquila. Numa frase, por exemplo, la mujer toma el toro por los cuernos. La mujer toma el toro por los cuernos. O que isso quer dizer? Que é uma pessoa que enfrenta um problema com a cara e a coragem. Uma pessoa valente, que encara os problemas. Então, enfrenta os problemas com cara e coragem é tomar el toro por los cuernos. Aí a gente pode usar o verbo agarrar, o verbo tomar, o verbo correr. Por quê? Todos esses verbos significam pegar, porém, o verbo correr, por exemplo, ele é muito utilizado no espanhol da Espanha. Então, no espanhol da Espanha, toda vez que você se referir à palavra pegar, você vai usar o verbo correr. Argentina, Uruguai, correr é a relação sexual. Então você não vai falar que você vai correr el toro por los cuernos. Você tem que usar o verbo agarrar. Agarrar el toro por los cuernos. Essa expressão existe em diversos países, mas tem que tomar cuidado aí só com o verbo. Agarrar, tomar, correr. Correr é típico do espanhol ibérico. Eles utilizam muito o verbo correr. Argentina e Uruguai, o verbo correr já tem esse outro significado. Então, você não vai usar esse verbo com essa expressão porque não tem nada a ver. Então, você vai usar o verbo agarrar. Toda vez que você quiser se referir a pegar, na Argentina ou no Uruguai, você usa agarrar, que não vai ter problema. E México, Colômbia, Venezuela, é comum que eles usem o verbo tomar. É pegar o ônibus, tomar el autobús. Tomar el toro por los cuernos. Então, aí é atenção também com o verbo, né? É bom aí deixar claro isso para vocês também, para ficar tudo entendido para você, para que não metas la pata, que é outra expressão que a gente vai ver aqui já já. Outra expressão agora, haber gato encerrado. Haber gato encerrado. Essa expressão idiomática indica que há algo oculto, algo suspeito no ar. É como a gente fala em português, tem coelho nesse mato? Nesse mato tem coelho nesse mato, enfim, né? Tem uma música aqui que se chama El Gato, do grupo La Autêntica. É uma música muito engraçada, um ritmo bem gostoso. Procura aí depois da live que você vai gostar. Então, a letra diz, né, um trecho da letra diz assim: Me dijeron mis amigos que tuviera más cuidado, que alguien entra cuando salgo, aquí hay un gato encerrado. De novo, me dijeron mis amigos que tuviera más cuidado, que alguien entra cuando salgo, que aquí hay gato encerrado. Então, meus amigos me disseram para eu ter mais cuidado, que alguém entre em casa quando eu saio. Nesse mato tem coelho, tem cachorro, enfim. Tem caroço nesse angu. É mais ou menos isso que significa essa expressão ai gato encerrado. Então, algo suspeito, algo oculto ali na situação. Ok? Tem coelho nesse mato, tem caroço nesse angu. Tem alguma coisa errada aqui. Outra expressão, al dedilho. Todos nós temos algum conhecimento, alguma coisa que a gente sabe de cor e salteado. Saber de cor e salteado, não precisar mais consultar, não precisar mais ler, não precisar mais buscar informação sobre determinada coisa. Você já sabe de cor e salteado. É saber al dedilho. Então, em espanhol, se você quer falar que sabe algo de trás para frente, ou seja, que sabe muito sobre aquela coisa, é só dizer a expressão al dedilho. Conozco esse lugar al dedilho. Então, conheço esse lugar de cor e salteado. Conheço esse lugar de trás para frente. Conheço esse lugar de cabo a rabo, por completo, né? São algumas expressões que a gente usa em português, que em espanhol seria saber, conhecer, enfim. Al dedilho, de cor e salteado. Outra expressão, estão acompanhando aí, olha quantas eu já falei para vocês. Depois eu faço um apanhado aí geral
mas tem várias, né? Trouxe aí algumas, claro. Não dá para falar todas que existem, porque são inúmeras, né? Trouxe algumas aí principais, algumas bem populares, bastante utilizadas. Outra, echar una mano. Echar una mano também dá para a gente associar com o português facilmente, né? Dar uma mão, ajudar, dar uma mão. Por exemplo, no podré ir a la reunión de la escuela. ¿Me puedes echar una mano? Não poderei ir para a reunião, você pode me ajudar? No podré ir a la reunión. ¿Me puedes echar una mano? Me dá uma mão, me ajuda. Echar una mano. Ok? Depois, andar, estar de pelotas. Andar, estar de pelotas. Na música Ahora, da cantora espanhola Rosalén, andar em pelotas é ficar nu. Estar nu, sem roupa. Então ela fala assim: ahora que ando em pelotas, decoro al gusto e llego desahogada a fim de mês. A música se chama Ahora. Procura essa também que você vai gostar. Rosalén. Estão vendo que eu estou ensinando algumas expressões e ainda estou dando dicas de músicas onde vocês podem achar. Claro que não são todas as expressões, pelo menos as músicas que eu conheço, eu não consegui associar todas as expressões com alguma música. Mas as que eu consegui, eu trouxe aqui para vocês também. Então, vocês aprendem as expressões, o que elas significam e ainda dicas de música para você ouvir e praticar o espanhol e procurar essas expressões aí nas músicas em questão. Por isso que essas lives são imperdíveis. Você tem que ficar comigo aqui toda segunda-feira para aprender. E se não puder participar ao vivo da live, assistir depois no Instagram. As mesmas lives depois eu coloco lá no meu canal do YouTube também, Katia_Comunica. Então, na música Ahora, da cantora espanhola Rosalén, ela fala: ahora que ando em pelotas, decoro al gusto e llego desahogada a fim de mês. O que isso quer dizer? Agora que ando pelada, arrumo tudo do meu jeito e chego sem sufoco no fim do mês. Claro que aí tem um contexto, né? Eu peguei só um trecho da música, mas também é uma música que você vai gostar. Então, andar em pelotas, estar em pelotas, ficar nu. Outra expressão aqui também, muito utilizada na língua espanhola, meter la pata. Meter la pata pode ser pisar na bola, dar um fora, estragar tudo, estragar uma surpresa, por exemplo, falar demais, meter la pata. Então, quem vino a meter la pata? Quem veio estragar tudo? Quem metió la pata e le contou a mi marido sobre la fiesta sorpresa? Quem metió la pata? Quem pisou na bola? Quem estragou tudo? Quem deu esse fora? Meter la pata, muito comum. Em espanhol, se você não conhece, por exemplo, os falsos cognatos, você mete la pata. Se você quer traduzir essas expressões ao pé da letra, você também vai meter la pata. Você vai dar um fora, você vai pisar na bola. Outra expressão aqui para você, tirar la toalha. Uma pessoa que tira la toalha é uma pessoa que está se rendendo, que está desistindo de algo. Em português, a gente também costuma dizer a expressão a pessoa jogou a toalha. Jogou a toalha é entregou, né? Entregou, desistiu, está se rendendo. Em espanhol, tirar la toalha. Na música do Manuel Carrasco, a música se chama Que nos está passando? Ele usa a expressão tirar la toalha. Ele fala assim: Tu no escuchas lo que siento y yo tiro la toalha. Tu no escuchas lo que siento y yo tiro la toalha. Você não escuta o que eu sinto e eu jogo a toalha. Tirar la toalha, então eu estou me rendendo, eu desisto. Desisto de você, desisto dessa relação, enfim, porque você não me escuta. A música se chama Que nos está passando, do Manuel
carrasco. Também outra dica legal aí para você. E a expressão que eu comecei a live, né, falar pelos cotovelos em português, tem uma expressão igual em espanhol, hablar por los codos. Codo significa cotovelo. Então você consegue traduzir ao pé da letra, coisa que 99% delas você não vai conseguir traduzir ao pé da letra, né? Nem do espanhol para português e nem do português para o espanhol. Essa sim, hablar por los codos. Então, em espanhol também existe essa expressão. E na música do grupo Betagarri, que se chama Sinti, Betagarri é uma banda espanhola, lá da região do País Basco, lá do norte da Espanha. O idioma cooficial dessa região, desse estado autônomo, é o euskera. Tem nada a ver com o espanhol castelhano. Não dá para entender nada, é um idioma, inclusive, que até hoje não se sabe a origem desse idioma considerado na Espanha cooficial. O oficial é o espanhol. Como há diferentes estados autônomos, cada estado autônomo tem o seu idioma cooficial. E na região ali do País Basco, eles falam euskera, e essa banda é de lá. E a música se chama Sinti. E aí aparece a expressão hablar por los codos. Puedes hablar entre dientes, hablar por los codos, irte por las ramas. Aqui aparecem duas expressões. Irte por las ramas, você já aprendeu o que é, né? Então, puedes hablar entre dientes, você pode falar entre dentes. Hablar por los codos, falar pelos cotovelos. Irte por las ramas, ou seja, falar sem fim, né? Falar e nunca concluir. Lembra irse por las ramas, ser prolixo? Enrolar, rodear e não chegar nos finalmente? Essa música, procura também depois essa banda Betagarri, que a música se chama Sinti. Então, olha quantas expressões eu trouxe para vocês aqui hoje. Quanta coisa legal você aprendeu. Se você está comigo até agora, você aprendeu todas as expressões. E para quem está chegando aqui agora, eu vou retomar todas as que eu falei na live hoje. Então, a primeira foi ser pan comido. Ser pan comido é algo fácil, algo simples, algo que é muito fácil. Ser pan comido, mamão com açúcar em português. Então, el método de espanhol listo es pan comido. É fácil, é simples, certo? A segunda expressão que eu falei para vocês hoje, a cada 2 por 3. A cada 2 por 3 significa vira e mexe, com frequência, algo que você faz ou fala, enfim, com frequência, vira e mexe, a cada 2 por 3 em espanhol. A outro perro con ese hueso. A outro perro con ese hueso. Então, conversa para boi dormir, conversa fiada, vai tirar onda da cara de outra pessoa. A outro perro con ese hueso. E falei também aqui outras expressões que aparecem nessa música, né? Da música La Tortura, da Shakira com Alejandro Sanz. No solo de pan vive el hombre, que o homem tem outras necessidades, não só o alimento. Pedir a los olmos que entreguem peras, esperar algo impossível de alguém. Arrojar perlas a los cerdos, oferecer coisas preciosas, coisas caras, para quem não sabe dar valor a isso. Arrojar perlas a los cerdos. Então, só nessa música eu consegui aí achar 4. Llover sobre mojado. Llover sobre mojado, chover no molhado, é aquela repetição, aquela insistência. Irse por las ramas ou andar por las ramas, dá igual. Irse por las ramas, andar por las ramas é rodear na hora de falar, não ser direto, enrolar.
Importar um pepino. Importar um pepino é não se importar, não dar a mínima para nada, não estar nem aí. Poner-se como um tomate. Poner-se como um tomate é ficar envergonhado de acordo com aquela situação, enfim, alguma situação embaraçosa. Se poner como um tomate. Bien? Agarrar, tomar, correr el toro por los cuernos. Agarrar el toro por los cuernos. Agarrar, Argentina, Uruguai. Tomar el toro por los cuernos. Muitos países aí da América Central, América do Sul também. Correr el toro por los cuernos. Espanha. O que significa isso? Enfrentar algo com a cara e a coragem. Não fugir, não ter medo, encarar o problema, a situação. Outra expressão, haber gato encerrado, que eu também comentei aqui com você com mais detalhes. Haber gato encerrado é, tem coelho nesse mato, tem caroço nesse angu, tem alguma coisa estranha aí, tem alguma coisa oculta nessa história. Haber gato encerrado. Al dedilho, saber de cor e salteado, saber de trás para frente, saber muito determinada coisa, determinado assunto. Al dedilho. Echar una mano é ajudar, dar uma mão para alguém. Echar una mano. Andar em pelotas ou estar em pelotas, ficar nu. Ficar nu. Andar em pelotas, estar em pelotas. Meter la pata, pisar na bola, estragar tudo, dar um fora. Meter la pata. Tirar la toalha. Tirar la toalha é jogar a toalha. Desistir de alguma coisa. Se render a alguma coisa. Tirar la toalha. Hablar por los codos, falar pelos cotovelos, falar muito, falar demais. Todas essas expressões eu falei aí com riqueza de detalhes, dei exemplos em frases e dei inclusive dicas de músicas onde você encontra algumas dessas expressões. Se você achar aí em alguma outra música, alguma outra expressão, manda para mim depois, para eu também conhecer a expressão, para eu saber de que música se trata. Porque quando você ouve uma música em espanhol, que é o que me interessa aqui nesse canal, você vai praticando o seu ouvido. Quando você começa a cantar a música junto com aquele cantor, você vai soltando a sua língua, você vai melhorando a sua dicção. Então você aprende vocabulário, você procura aquele vocabulário que você não conhece, né? Como eu sempre falo, quando você aprende o idioma, você também precisa ser curioso. A curiosidade faz parte do aprendizado de um idioma. Então você precisa ser curioso, buscar aquele vocabulário que você não conhece e aprender cada vez mais aquela língua que você quer aprender, que você precisa aprender. Então, nessa live de hoje eu te dei, além de todas essas expressões populares idiomáticas, algumas onde aparecem em músicas. Então, aí você depois procura essas músicas, vê se gosta da melodia, se te agrada, é claro, talvez você não goste de todas, e aí começa a ouvir, começa a praticar, começa a cantar junto, e aí vai soltando a língua, vai melhorando a sua dicção. Então, como eu disse lá no começo, o objetivo da criação desse canal foi divulgar o idioma espanhol para você que tem curiosidade, para você que gosta do idioma, para você que precisa aprender espanhol por questões de trabalho, por vida acadêmica, para viajar, para conhecimento pessoal, porque gosta do idioma, gosta da língua espanhola, enfim. Por isso que todo dia tem vídeos novos no canal, toda semana eu faço lives aqui no Instagram, divulgo essas lives para que você participe e caso você não consiga participar, depois você consegue assistir na íntegra essa live no Instagram
e também lá no YouTube. Então aproveita para seguir o meu canal, Kátia Underline Comunica, LinkedIn, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, sempre falando alguma curiosidade, ensinando alguma questão gramatical, novo vocabulário, pronúncia, enfim, tudo relacionado à língua espanhola para você. Com todos esses anos e toda essa experiência que eu tenho na língua espanhola, eu quero poder agora atingir mais pessoas ainda nas redes sociais, mais pessoas ainda com o digital. Então, por isso a criação do canal e a criação dos meus cursos, né? Claro, meu curso básico, meu curso intermediário e o meu curso completo do meu método Espanhol Listo, onde você vai aprender o idioma espanhol de maneira natural, com aulas gravadas que são curtas, objetivas, direto ao ponto e focado na comunicação, focado nas maiores dificuldades e pegadinhas da língua espanhola para o aluno brasileiro, que eu sei quais são essas pegadinhas e sei quais são essas dificuldades, onde é que o aluno vai parar, vai travar, vai fazer a comparação com o português, devido a toda essa experiência que eu tenho em sala de aula, né? São 29 anos dando aula, então eu posso dizer que quando eu vou ensinar determinado conteúdo, eu já sei onde é que o aluno vai esbarrar. E pensando em tudo isso, eu desenvolvi essa metodologia nas minhas aulas presenciais e agora passei essa metodologia para as aulas gravadas, para o digital. Então, se você quer aprender espanhol, se você precisa aprender espanhol, se você quer viajar, mudar de emprego, morar fora do país, estudar fora do país, enfim, seja qual for o seu objetivo, vem conhecer meus cursos, porque algum desses cursos vai te atender. Algum desses cursos vai ter o que você precisa para atingir o seu objetivo acadêmico, profissional ou pessoal. Agradeço muito a participação de vocês na live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil para vocês. Pratiquem essas expressões. Procurem as músicas que eu falei para vocês ouvirem essas expressões novamente. E nos vemos na próxima semana. Tenham uma excelente semana. Disfrutem de la semana. Nos vemos la próxima semana para outra live, lunes 18. Gracias por tu participación y hasta la vista. Besitos.